Olá pessoal, meu nome é João Pedro, eu sou estudante de Medicina da UEG. Nós vamos estar resolvendo a questão de número 47 do vestibular de Medicina da UEG de 2024. E antes de começar, eu quero dizer que essa questão é uma questão que eu considero a mais difícil da prova de Medicina da UEG de 2024 de Biologia, porque, em suma, a questão ela descreve uma técnica biotecnológica e pede para que a gente saiba reconhecer qual técnica biotecnológica é essa. No entanto, usualmente a gente não estuda a técnica do chip de DNA, do RNA mensageiro antissenso e de anticorpos monoclonais. Então, essa é uma crítica a essa questão, né? Mas a gente vai seguir com a resolução para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, né? Mas a grande dica aqui é, no contexto desse vestibular, eu acho que questões que desse nível você não precisa se preocupar, beleza? Mas vamos buscar fazer a resolução e entendê-la. Começando pelas técnicas de fato, né? Então vou começar pela letra C, que é a técnica da vacina gênica, que usualmente a gente costuma estudar. Basicamente, é uma vacina que possui um RNA ou um DNA. A que possui o DNA é literalmente um trecho específico de DNA que vai ser transcrito em um RNA mensageiro que vai ser traduzido no ribossomo para produzir proteínas, que são antígenos de uma determinada patologia, que vai justamente estimular o sistema imune a produzir imunoglobulinas, anticorpos. A técnica do RNA já é uma vacina de RNA, né? E aí ela pula uma etapa da do DNA. Então esse RNA já vai ser traduzido, né? Produz os antígenos que vai estimular o sistema imune, beleza? A técnica do DNA recombinante, por sua vez, ela trata-se de você obter justamente um trecho específico de um DNA. Por exemplo, aqui nós temos o DNA, um trecho do gene que produz a insulina no DNA humano. E através das enzimas de restrição, a gente vai cortar, vamos supor que esse é o trecho. A gente vai cortar esse pedaço e vamos, por exemplo, colocar em um DNA de uma bactéria, beleza? Então a gente vai também cortar, através das enzimas de restrição, esse trecho de DNA da bactéria, perfeito? E a gente vai basicamente inserir, por exemplo, esse gene de interesse, que é o gene da insulina, bem aqui, beleza? Vou colocar aqui o DNA bacteriano azulzinho. Então a gente vai ter justamente aqui o DNA recombinante, que é um DNA, nesse caso, exemplo, né? É um DNA bacteriano que possui o gene para a produção da insulina, né? Isso é utilizado, por exemplo, para produzir a insulina em larga escala. Agora, as outras a gente não costuma estudar, então vou falar de maneira simplificada o que a gente tem que saber para resolver essa questão. O trecho do chip de DNA você basicamente vai utilizar para identificar trechos específicos do DNA e também a sua regulação gênica, beleza? Do RNA mensageiro antissenso, você basicamente vai utilizar um RNA que é complementar a um RNA mensageiro específico e, consequentemente, ele vai se ligar, né, com esse RNA por pontes de hidrogênio, pelo pareamento das bases nitrogenadas ao RNA mensageiro específico em questão, e assim você vai formar um RNA de fita dupla que vai impedir a tradução, né, desse RNA e a consequente formação da proteína de interesse. E a técnica de anticorpos monoclonais, em suma,
você basicamente vai utilizar células, mais especificamente linfócitos B, para a produção de anticorpos específicos, né, e idênticos que vão combater uma determinada patologia. Perfeito? Maravilha. Os anticorpos monoclonais, eles são amplamente usados em testes de diagnósticos, como testes de imunoensaio, como por exemplo o ELISA, para a detecção do DNA de retrovírus, e detectar antígenos específicos, como os de vírus, bactérias ou células tumorais. Beleza? Então, vamos ler o comando da questão depois dessa explicação, né? O comando não, né? O texto. Uma das técnicas biotecnológicas desenvolvidas é que utiliza células do sistema imune para a produção de imunoglobulinas sintetizadas no organismo e assim combater vírus, bactérias e câncer pelo reconhecimento de antígenos específicos. E é basicamente a descrição aí da técnica dos anticorpos monoclonais. Em laboratório se produzem essas proteínas específicas para uma região do antígeno. Essa técnica tornou-se importante ferramenta de diagnósticos em diversos exames laboratoriais e promissora na terapia de diversas doenças. Beleza? Então não trata-se sobre a técnica do chip de DNA, que é a identificação de trechos específicos de DNA. Não trata-se sobre a técnica do RNA mensageiro antissenso, que é você utilizar um RNA para formar um RNA de fita dupla, que vai bloquear a tradução desse RNA em questão específico. Não trata-se de uma vacina de RNA ou DNA, né? Em nenhum momento fala aqui de DNA, de RNA, fala justamente já a utilização direta de células do sistema imune para a produção de imunoglobulinas, beleza? Aqui tem todo esse processo de tradução, né? De transcrição, tradução, e depois as células elas vão reconhecer esses antígenos. Não trata-se do DNA recombinante, de você formar um DNA com um gene de interesse, mas é justamente de anticorpos monoclonais, que é você utilizar células, beleza? Que vão produzir determinados antígenos, e isso vai possibilitar você fazer o reconhecimento de determinadas doenças, né? E, consequentemente, diagnóstico. Enfim, é uma questão complicada, a gente não costuma estudar. Eu tentei resumir de maneira bem básica e breve todas essas técnicas biotecnológicas, e fica a crítica aí a essa questão, mas é basicamente isso.